Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje o nosso objetivo é ler o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. E mais um lembrete, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um like, ativa as notificações para receber todas as novidades que estão sendo postadas e compartilha com um amigo também para que ele possa ser abençoado pela leitura da Palavra de Deus. Nós queremos iniciar então, vou compartilhar a tela aqui com o texto e podemos fazer a leitura juntos. Versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Jesus então propõe uma parábola aqui. Ele fala de um homem que tinha o administrador dos seus bens, e esse homem, e esse administrador, estava fazendo uma administração ruim, estava sendo negligente ou corrupto, nós não sabemos, mas ele chama esse administrador para que preste contas e já anuncia que irá despedi-lo. Na sequência, então, versículo 3 diz assim: o administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. O administrador então pensa: puxa, vou ser demitido, eu não tenho força para um trabalho braçal e eu não quero mendigar, tenho vergonha. Vou então traçar uma estratégia para que eu possa ser bem recebido quando sair desse emprego aqui por pessoas que eu conheço. Versículo 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, ele respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. Olha o plano dele. Ele parece ser benevolente com os devedores para que eles gostem dele. E assim, tenham uma estima por ele e talvez o recebam mais tarde, ou lhe deem um emprego, ou enfim. Qual será a atitude do Senhor? Versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, isso são palavras de Jesus, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Estranho a gente pensar que o Senhor elogiou o administrador desonesto. Só que não foi pela conduta dele, e sim por ele ser astuto, por ele ser esperto, né? Ele foi sagaz, mas em relação à sua própria preservação, da sua reputação. E Jesus fala que, olha, que os filhos desse mundo, ou seja, os ímpios, né, os que não seguem a Deus, são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz, ou seja, os crentes. Por isso eu digo, Jesus diz, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que, e agora um destaque, quando ela acabar, a riqueza, né, acabar, porque ela vai acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem são estes, né, que devem receber nas moradas eternas? Jesus está falando aqui de aplicar os recursos, né, as riquezas desse mundo que chegam às nossas mãos para fazer amigos, ganhar amigos, né, usar, empregar esses recursos não para que eles sejam úteis somente nessa vida, mas Jesus está falando aqui de uma implicação na vida das outras pessoas de modo que elas também estejam entrando no reino de Deus. Fala aqui que esses amigos os recebam nas moradas eternas. Então, é isso que Jesus fala, olha, aplica o recurso para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas pelo reino de Deus, sejam transformadas por Jesus. E assim esse recurso vai estar sendo bem aplicado. E aí Jesus continua dizendo, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês?
E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Jesus fala aqui sobre fidelidade, né? No pouco, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. E Jesus vai dizer, olha, se vocês não forem honestos na administração das riquezas desse mundo, como vocês vão ser, como vai ser, né, quando receberem as riquezas verdadeiras? Jesus está falando então que o pouco são as riquezas desse mundo, comparado ao muito que são as riquezas eternas. E ele diz como serão dignos de confiança, né, em lidar com o que é dos outros. E aqui uma lição para nós talvez seja, assim como o administrador estava administrando os bens do seu senhor, nós estamos administrando bens que nos foram confiados pelo verdadeiro Senhor, né? O Senhor Deus. Bens que são dele, quando a nossa vida pertence a ele, tudo que temos, tudo que somos é dele. Diz assim, quem lhes dará então o que é de vocês? Se nós não sabemos administrar o que é do Senhor e agimos também como administrador ali de forma desonesta ou de forma, como diz o texto aqui do começo, o adjetivo usado foi desperdiçando os seus bens, né? Como vamos então, se estamos desperdiçando os recursos e os bens do nosso Deus, como estaremos recebendo de fato aquilo que tem verdadeiro valor eterno? E aí Jesus continua dizendo, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo só existe um primeiro lugar, não existem dois primeiros lugares, não existem dois tronos na nossa vida. Somente há um lugar, né? Só um pode governar. E ou aqui é Deus, nesse caso, desse exemplo, ou é o dinheiro. E o dinheiro aqui está sendo colocado, né, no grego aqui é chamado de mamon, que é um deus falso. Deus da riqueza. Ou Deus, o Senhor Deus ocupa o lugar na sua vida, ou se houver outra coisa, Deus não está ocupando, né? Então, vamos ficar atentos a isso, né? O que está ocupando a nossa vida, o que está governando a nossa vida. E aí os fariseus reagem. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E Jesus lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus aqui critica, né, e repreende e adverte em relação à hipocrisia deles. Porque eles se justificavam diante das pessoas, mas Deus conhecia o seu verdadeiro coração, o que tinha lá dentro. E diz que aquilo que tem muito valor aos homens é detestável aos olhos de Deus. Vamos seguindo o versículo 16. Jesus segue ensinando, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus ensina aqui, Jesus dá um exemplo, né, em relação ao casamento, para mostrar que as coisas colocadas na lei, muitas das coisas colocadas nelas permanecem. A lei e os profetas de Jesus profetizaram até João, né? João Batista veio anunciar o reino de Deus dizendo, arrependam-se, né, e se convertam e sejam batizados. E João Batista falava que é chegado o reino dos céus e apontou para Jesus. Mas Jesus fala aqui que, olha, é mais fácil os céus e a terra desaparecendo do que cair da lei o menor traço. A lei não foi inviabilizada ou mudada, os princípios que Deus tinha na sua lei não foram mudados. Mas Jesus veio, com o anúncio do reino de Deus, trazer a revelação do que a lei significava. Os propósitos, os princípios, né, que Deus estabeleceu continuam válidos. E Jesus mostra aqui, falando em relação ao casamento, isso. Olha, o divórcio não é o propósito de Deus, né? Aquele que se divorciar da mulher e se casar com outro estará cometendo adultério. É uma aliança feita diante de Deus e um compromisso assumido com Deus. E também diz que o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério.
né? Então Jesus traz esse ensino aqui. Em outras passagens a gente vai ter mais explicações sobre esse assunto, não é o foco aqui na nossa leitura entrar nesse caso, mas Jesus está falando especificamente sobre o que a lei representava e como o anúncio do reino de Deus agora não simplesmente vai abolir a lei. Jesus veio dizer, inclusive, que eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la, e o cumprimento da lei não foi simplesmente a obediência às ordenanças, mas foi encarnar a própria lei e se tornar o que a lei apontava de forma obscura ou de forma ainda não completamente revelada. No seu próprio corpo, Jesus se tornou sacrifício vivo, perfeito. Outra passagem em Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, né, que se compadece de nós, que é o sacerdote da nova aliança, né? A gente vai entender, a partir de uma visão mais abrangente da Bíblia toda, que até esse tempo de João Batista aqui, nós estávamos diante do sacerdote levítico, e ainda nesse tempo era assim, e o João Batista veio anunciar já o reino de Deus é chegado, olha, Jesus está entre nós. Jesus anuncia, os apóstolos, né, eles pregam o reino de Deus, várias vezes Jesus manda eles pregarem o reino de Deus, e vai se cumprir, né, o que estava sendo anunciado pela lei, pelos profetas, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, concluindo ali então o Antigo Testamento e inaugurando o período do Novo Testamento, né, onde Jesus é o sumo sacerdote, aquele que está entre Deus e os homens, né? Nós lemos lá em Timóteo que não há outro mediador entre Deus e os homens que não Jesus Cristo, o homem. Jesus se apresenta como sumo sacerdote perfeito, que faz a nossa religação, e por isso Jesus é a nossa religião, faz a nossa religação com Deus. Aquilo que havia sido rompido pelo pecado é reconstituído, essa possibilidade, esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o anúncio que Jesus estava falando aqui sobre a lei e sobre o reino de Deus. Vamos seguir, porque tem uma coisa interessante agora em relação ao que nós vínhamos vendo antes. Jesus vai propor uma história, e nós não sabemos se é uma parábola, porque Jesus não fala aqui, o texto não diz que Jesus propôs uma parábola. Jesus conta uma história, e um dos personagens aqui ele tem nome, difere das outras parábolas. Então pode ser entendido como uma parábola, mas tem muitas verdades aqui. Vamos seguir então. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Faz uma contraposição entre um homem rico e dá alguns destaques. Ele se vestia de púrpura. Púrpura era uma cor não muito fácil de ser obtida na época, né? Os tecidos muito finos eram púrpuras, né? Pelo tipo de corante que se podia obter, era algo diferente, exótico. E de linho fino, também um tecido caríssimo. E vivia no luxo. E diz aqui que do lado de fora, do portão da sua casa, havia um mendigo. E dá o nome de Lázaro a esse mendigo. E diz que ele era coberto de chagas, ou seja, de feridas. E ele, né, não tinha o que comer, queria comer o que caía da mesa do rico. E os cães, né, vinham lamber as feridas desse mendigo. Olha que situação lamentável. Porém, Jesus segue aqui falando: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, de longe, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Vamos dar uma paradinha aqui só porque uma coisa interessante é que, embora seja rico e o outro embora seja pobre, ambos morreram. Ambos morreram. O fim chegou para ambos. E aqui a gente vai ver, né, nesse primeiro trecho da parada, onde nós paramos aqui, que Lázaro, o mendigo, foi levado, o nome aqui é dado para junto de Abraão, ou seja, onde Abraão está. E no Hades, e o Hades aqui é o local onde o rico foi, né? Também pode ser traduzido por inferno, sepulcro, morte ou profundezas, mas o entendimento é que Hades é o lugar dos mortos, onde estava sendo atormentado
Vejo que esse lugar dos mortos não é um lugar somente de espera aqui, o Hades, né? Ele é um lugar de sofrimento já, e também não é um lugar de sofrimento para recuperação de uma condição de santidade. Ele é um lugar de sofrimento, é o que basta na leitura do texto. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Duas coisas que chamam a atenção também. Primeiro, que o rico, ele faz um pedido para Abraão, achando aqui que Lázaro ainda é inferior a ele, como se Lázaro fosse o seu servo. Diz: olha, manda Lázaro aqui, né, molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Isso também demonstra o grau de sofrimento que a qual ele estava submetido, né? Como que uma gota de água o ajudaria muito naquela condição. Segue o texto: mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Destaque para essa parte aqui é o seguinte, né? Ele mostra que o rico queria ser refrescado do seu sofrimento, e ele pede então, né, para que Abraão interceda por ele ali, mandando Lázaro fazer isso. Aí Abraão diz: olha, lembre-se que na sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Porém, um destaque interessante é que não é isso que selou o destino, não é a riqueza ou a pobreza que selou o destino de ambos, né? Que foi decisivo para que um estivesse agora na presença de Abraão, que podemos entender como um paraíso, e o outro no lugar de tormento, no Hades. Não. Abraão também era um homem rico, e nem por isso ele está no Hades, nem por isso está no lugar de sofrimento. O que muda aqui é que, apesar da condição de riqueza de um e a pobreza de outro, o relacionamento deles com Deus era diferente. E a riqueza ou a pobreza não foram condições para que o destino deles fosse selado. Lázaro, apesar de ser pobre, apesar de ser mendigo, apesar de passar por dificuldades e ter o corpo coberto de feridas, ele tinha um relacionamento com Deus, e isso o levou ao paraíso. Enquanto o rico esbanjou sua vida em luxúria, em luxo, em riquezas. E provavelmente, né, como conta a história aqui, ele foi parar então no Hades, certamente por falta do reconhecimento de um relacionamento com Deus. Fala aqui que mesmo, né, ele tendo pedido isso, Abraão dizia: entre nós, entre vocês e nós há um grande abismo. Não há como passar de um lado para o outro. Essa condição, esse local, o paraíso e o Hades, o céu e o inferno, a condição depois dessa vida terrena, ela é imutável. Não há mais transição, não há mais como mudar. Mais uma vez, isso reforça o fato de que o rico não estava ali em um lugar intermediário para pagar os seus pecados para que ele pudesse ingressar no paraíso. Não, esse momento já era um momento de decisão, um momento definitivo, um momento que não se podia mais voltar atrás. Então ele respondeu: eu te suplico então, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha o que o rico pede, né? Olha, se a gente não pode fazer nada pela nossa condição aqui, então avisa os meus irmãos para que eles não venham para cá. Esse lugar é insuportável, eu não quero que eles venham para cá. Depois da morte, ele se dá conta de que aquela condição deveria ser resolvida na vida presente que ele tinha antes, a vida passada, né? A vida terrena, e não mais agora na eternidade. E Abraão diz: olha, eles têm a lei e os profetas. Abraão está dizendo: eles têm as escrituras, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus.
A lei e os profetas era o que eles tinham naquela época. E o rico então diz, não, mas se for algum né, dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E Abraão diz, olha, se eles não derem ouvidos às escrituras, a lei e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão se convencer. E quando Jesus fala aqui, né, nessa história sobre alguém ressuscitar dentre os mortos, no caso, falava aqui de Lázaro, mas Jesus está falando, olha, se talvez está dando prenúncio do que aconteceria aqui, de forma profética. Se eles não estão ouvindo as escrituras, não vão crer, mesmo que haja uma ressurreição. E nós sabemos, Jesus morreu e ressuscitou. Muitos não creram nas escrituras e esses mesmos também não creram na ressurreição de Jesus. Hoje ainda nós temos pessoas que não creem nas escrituras, não creem na ressurreição. E é lamentável. Mas veja, né, Abraão destaca que eles têm a lei e os profetas que os ouçam. A salvação está revelada nas escrituras. Basta que, né, aquele que, a palavra diz que quem buscar de todo o coração vai encontrar, talvez durante a própria leitura bíblica aqui. Se tu ainda não encontrou Jesus, não conheceu Jesus, a escritura está revelando o plano de Deus para a tua vida. Abre teu coração para receber a revelação dela. Não sejam só letras e palavras aqui, textos sendo lidos, mas seja a própria revelação da vontade de Deus para a tua vida. Recebe, né, o que Deus está revelando para ti. Que isso possa ser uma mudança eterna, uma decisão agora, possa reverberar e repercutir na eternidade. E não seja só para a tua vida, mas para a tua família. Assim como esse rico estava ali, né, ele disse, olha, eu não queria só eu, talvez não estar aqui, mas os meus irmãos, que a tua família também possa ser alcançada pela palavra de Deus, pelas escrituras, pelo próprio Jesus, né? Nós sabemos que a palavra revela a vontade de Deus, mas a salvação é em Jesus. Crê em Jesus, arrepende dos teus pecados, confessa, entrega a tua vida a Ele, abre o teu coração para que Ele possa ser o Rei e possa ser o Senhor da tua vida. Assim nós terminamos o capítulo 16 do Evangelho de Lucas e amanhã leremos juntos o capítulo 17. Até mais.